Good morning, everybody. How you doing? Sejam todos muito bem-vindos ao dia 16 do nosso intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia. 16º dia. Eu quero dar os parabéns para você que chegou até aqui nesse ponto. Meus parabéns. Vamos lá começar? Lembrando que nós estamos na nossa semana sobre propósito de Deus, né? E ontem nós já vimos que existem boas obras que foram preparadas para nós, certo? Boas obras preparadas em Cristo Jesus, com antecedência, de antemão, in advance, right? E hoje nós vamos continuar falando sobre propósito, que é esse tema maravilhoso. Você tá pronto? Você tá pronta? Let's start listening to our song of the week. Vamos começar ouvindo a música da nossa semana, que é a música Promises, right? I'm going to share my screen with you. Compartilha minha tela aqui contigo. Open your heart. Time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, nothing you can do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. His faithfulness is great. It never runs out. It never runs out. Your faithfulness. Amen. Isso aí. Próxima aula a gente escuta o outro trecho, né, dessa música. Nós continuaremos ouvindo essa música aí até o final dessa semana e no final da semana estudaremos todos os detalhes bem
aprofundados. Então, eu recomendo que você escute a nossa música da semana durante essa semana aí. E também as músicas que nós já estudamos para você fixar o vocabulário e tudo que você já aprendeu até aqui. Tá bom? Let's pray. Wherever you are, close your eyes and let's talk to Jesus. Pai, obrigado por esse dia. Esse dia que é novo, assim como o sol que está saindo lá fora. Renova, é um dia novo. Marca esse novo dia. Nós também sabemos que as suas misericórdias, elas são novas sobre nós nessa manhã, no dia de hoje. Porque elas não têm fim, as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Ah, Deus, obrigado por essas misericórdias novas que o Senhor tem para nós hoje. Nós precisamos e elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por essa oportunidade. E Deus, assim como o dia é novo, as misericórdias são novas, nós queremos renovar o nosso entendimento para que possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade sobre nós no dia de hoje. Esse é o desejo do nosso coração. É para isso que nós estamos aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, transforma nossa mente. Revela-nos a sua vontade. Transforma-nos, Deus, por inteiros. É o que nós queremos. Que a sua presença no nosso meio seja manifesta, que possamos percebê-la. Encha, Deus, os nossos corações de alegria, de paz, de amor. O Senhor é a fonte, o Senhor é a própria fonte da vida, the source of life. É por isso que nós buscamos tudo que nós precisamos no Senhor, porque o Senhor é suficiente. You are enough. Então, como filhos do Senhor, nós te pedimos que essa seja, Pai, a melhor aula de todas, até hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Você que concorda aí, manda um hashtag Amen. And let's start. Oficialmente começada, iniciada a nossa aula, nosso dia 16. Bom, o contexto de hoje está lá em Isaiah 46. Isaiah 46. E eu vou ler aqui para vocês já se situarem, tá? Lembrando que os pontos do nosso método são os seguintes: contexto, emoção, curiosidade, informação e repetição, certo? CECIR, lembra? Beleza, só para te lembrar. Ok. O contexto do nosso aprendizado, da nossa aula aqui hoje, é esse. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, escute-me. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os susterei e eu os salvarei. Com quem vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual?
Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Com quem? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformá-lo num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no de pé em seu local. E ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Versículo 10. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I'll do all that I please. Alright, esse é o versículo do dia e esse é o nosso contexto. Essa conversa de Deus com seu povo. E a conversa é um lembrete. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sou eu quem tenho cuidado de vocês. Eu sei que uma galera vai ali, derrama o ouro que tem na sua bolsa, contrata um ourives, faz ídolos e o adoram. Só que esses ídolos precisam ser carregados, levados. E eles mesmos vão para o cativeiro, para aquela caixinha onde tem que fechar a portinha e deixá-los lá. Poderia, porventura, esse tipo de ídolo salvar vocês? Lembrem-se das coisas passadas. Lembrem-se das coisas antigas. Lembra aquele livramento que eu te dei? Lembra aquela guerra que eu te ajudei a vencer? Lembra de como, com mãos poderosas, eu tirei vocês do Egito? Lembrem-se das coisas antigas. Vocês que restam aí. Lembre-se da história de vocês. Esse é o convite de Deus, naquele momento, para o povo de Israel. Por quê? O propósito dele era restaurar. O propósito dele era lembrar o povo sobre o propósito que ele tinha para eles. Para isso, ele precisava lembrar o povo sobre quem ele era, sobre quem ele é. Engraçado que é o que nós fizemos aqui também, né? Então, antes de falarmos sobre o propósito, nós falamos sobre quem Deus é, sobre quem nós somos. E agora estamos falando de propósito. A mesma sequência que Deus usou nesse contexto aqui que nós estamos estudando. E ele fala, olha só que interessante, eu vou compartilhar aqui em inglês para você já ir fazendo as associações. Ó, remember this. Lembrem-se disto. Keep it. Mantenham isso em mente. Keep it in mind. Take it to your heart. Leve isso para o seu coração, seus rebeldes. Your rebels. Remember the former things, those of long ago. Lembre-se das coisas passadas, há um tempão atrás. Of long ago, as coisas antigas. I am God, and there is no other. Eu sou Deus e não há outro. I am God, and there is none like me. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. There is none like me. Algumas palavras importantes aqui para você conhecer, que são interessantes, né? Lá do começo do versículo. Bell bounce down.
Nebo stoops low. They're idols. Idols são o quê? Esses ídolos, certo? Que são construídos, feitos pelas mãos humanas, diferente do nosso Deus. Idols are born by beasts of burden. The images that are carried about are burdensome. Ó, as images that are carried, que são carregadas, são um fardo, né? Para o cansado, for the weary. Outra palavra aqui interessante, bow down, é um phrasal verb que significa se prostrar, tá? Isso aqui é bem interessante quando a gente está falando de idols, images, God, ok? Bow down. They stoop and bow down together. Unable to rescue. Incapazes. Unable. Palavra-chave aqui do nosso contexto também, né? Incapazes. Do quê? De resgatar, de ajudar, to rescue the burden. Eles mesmos, they themselves, go off into captivity. Eles mesmos vão para dentro, vão presos no cativeiro. Listen to me, essa parte devia... Imagina, gente, imagina o povo de Israel ouvindo Deus através do profeta. Listen to me. Uau! Listen to me. Me escutem, ouçam-me. Listen to me. You, descendants of Jacob. Vocês, descendentes de Jacó. E ele vai falando, né? Olha essa frase aqui, gente. Até na sua velhice. Even to your old age. Idade velha, né? And gray hairs. O que é gray hairs? Qual que é a cor do cabelo? Hairs. De quem fica velho. Gray, né? Grisalho, cinza. Até na sua velhice e nos seus cabelos grisalhos. Eu sou aquele que sustenta vocês. Uau! Lindo, né? Eu fiz vocês, eu criei vocês e eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês e vou resgatar vocês. Meu Deus. Esse é o contexto, essa é a conversa que Deus está tendo com o povo de Israel através do profeta, the prophet, Isaiah. Aqui no livro de Isaiah, chapter 46. E o versículo que nós vamos estudar é exatamente esse. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I'll do all that I please. Nesse versículo aqui, dá uma olhada e me conta. From 0 to 10, how much do you understand? From 0 to 10, how much do you understand? Daqui, enquanto você vai me respondendo aqui nos comments, vai anotando aí, fazendo a sua análise, nós temos 3 pontos fundamentais para você levar para sua vida com o inglês. E vai ser muito bom para você aprender isso tudo. Amen. Great. Você aí que já percebeu, já fez a sua análise. Quais palavras você não conhece? Quais expressões você não sabe? O que você não entende? Você consegue pronunciar isso tudo aqui da forma correta? Você domina sobre esse versículo aqui? I make known the end from the beginning.
from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand, and I'll do all that I please. Let me know. Me deixe saber. Let me know. Vamos começar com essa primeira frase. I make known the end from the beginning. I make known the end from the beginning. Vou deixar aqui destacado para você ver melhor. I make known the end from the beginning. End and beginning. End, beginning. Imagina aqui uma linha do tempo que começa aqui e termina aqui. This is the beginning and this is the end. So, repeat after me. Beginning, end. Beginning, end. Ok? Início e fim, tá? Já tá bem claro, né? Início e fim. Tá. I make known the end from the beginning. I make known the end from the beginning. Known, você já deve ter percebido, né? I know you. Jesus knows us. Jesus nos conhece. Então, o verbo to know, você já sabe o que significa. O que que é? I know how to play the guitar. I know how to play the piano. I know how. I wanna know you more. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. Já ouviu essa música? Know. Know é conhecer, saber. Não é o particípio dele. Que significa o quê? Significa sabido, conhecido. Faz sentido? Você se lembra o que é particípio? Que ele termina com ado, edo, ido. Então, o non é o particípio do verbo to know, que é saber, conhecer. Easy. Agora, olha o que Deus está falando. God is saying, through the prophet Isaiah, I make known the end from the beginning. Você se lembra? Do you remember when we talked about the source of life? Quando nós falamos sobre a fonte da vida, você se lembra? Qual que era a analogia? Se Deus é a fonte da vida, if God is the source of life, and He is, life comes from Him. Life comes from God, right? He is the source of life. Nice. If I am your English teacher, and I am, the knowledge comes from me and goes to you. Okay, so you are learning from me. I am the source of the knowledge you are receiving. From me to you. Repeat. Agora eu quero que você fale isso como se você estivesse falando para mim mesmo. De você para mim. Fala assim. Você conseguiria dizer isso agora? De você para mim. How can I say that in English? De você para mim.
origem, fim, ponto inicial, ponto final. E aí? Se você fosse dizer isso, você diria assim, ó, from you to me. From you to me. É só o contrário, né? From you to me. De você a mim. E se fosse de mim para você? From me to you. Tá? Certo? Ó. Aqui, quem é a origem? É o you. Quem é o destino? Me. From you to me. Aqui, quem é a origem? O me. Quem é o destino? You. Então, seria from me to you. Origem, destino. Ponto inicial, ponto final. Isso, gente, é muito aplicável. Quando que você vai usar isso? Todo dia. De verdade. Se você for trabalhar em algum lugar que você vai precisar usar o inglês, se você for morar em algum país, se você for fazer qualquer coisa relacionada ao inglês, esse ponto você vai usar todos os dias da sua vida. Por quê? Olha só um caso onde a gente aplica isso. Quando a gente vai falar de frequência. Com qual frequência você estuda inglês? How often do you study English? How often do you study English? A pergunta que eu acabei de fazer é how often do you study English? No caso de vocês aqui, do intensivo de 30 dias do inglês com a Bíblia, vocês estudam inglês todos os dias. Então, você poderia falar every day, né? Todos os dias, mas uma forma legal de dizer isso também é de segunda a segunda ou de domingo a domingo. Isso significa que o quê? Imagina que a semana tá aqui, é esse microfone aqui. Aqui é a segunda. Tá? Vamos dar um exemplo de segunda. Segunda se diz Monday. Monday. Desse jeito. Como você diria de segunda a segunda? Faz o ciclo aqui, né? De segunda a segunda. O primeiro dia, ou seja, a origem, o ponto inicial do seu estudo é segunda. E o ponto final também é segunda. How would you say that in English? Como você diria isso em inglês? Escreva, diga em voz alta. From Monday to Monday. De a. De até. From Monday to Monday. Fácil. De segunda a sexta. Como se diria isso? Como, teacher, how can I say sexta in English? Friday. Que é o dia mais querido, né? Das pessoas que não estão vivendo o propósito, que só estão felizes no finais de semana. Não é o seu caso? From Monday to Friday. De segunda a sexta. From Monday to Friday. Exatamente. Perfeito, Priscila. É isso aí. From Monday to Friday. Origem,
destino, né? O ponto inicial, o ponto final. Legal. Além de frequência, eu falei que você ia usar todo dia, né? Então tem que ter vários exemplos. Além de frequência, a gente tem o quê? Para expressar trajeto. Trajeto. Trajetória no sentido físico mesmo. Vamos lá. Eu saio do Brasil até a Argentina. From Brazil to Argentina. From Brazil to Argentina. Trajeto de um lugar para o outro. Distance between Brazil and New York. Vou te dar um exemplo aqui prático, tá? Eu fiz essa pesquisa esses dias aí. Eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz, tá? Como eu escrevi aqui no Google, para você ver como é usado mesmo, tá? Ah, tá. Você não tá enxergando ainda. Agora você vai enxergar. Aqui, ó. A pergunta que eu fiz pro Google foi: What is the distance between entre what is the distance between Orlando and New York? What is the distance between Orlando and New York? Tá vendo? Qual é a distância entre uma cidade, um ponto A, e um ponto B? Between, né? Entre um ponto A e um ponto B. Olha só a segunda opção que ele me mostra aqui, ó. Vou até dar um zoom caso você não esteja enxergando bem. Distance from Orlando to New York. De Orlando para Nova York. Tá vendo? Vou colocar uma imagem para você ver o resultado, porque provavelmente você ficou curioso. Aqui, ó. The distance from Orlando to New York by plane. O que é isso? By plane? De avião. Is 944 miles. 944 milhas. Essa é a distância aérea, tá? Na mais direta rota tomada pela maioria dos voos. Beleza? From the distance between Orlando to New York by plane. Então esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Ele aparece em frequência, ele aparece em trajetória, ele aparece em situações que te mostram início e fim de determinada atividade. E o que Deus está dizendo aqui é isso. I make known the end. I make known the end from the beginning. O que é esse make known aí? Eu torno conhecido o quê? The end, o fim, from the beginning. Desde ou do começo, tá? I make known the end from the beginning. We are in the beginning. Presta atenção, imagine que nós estamos aqui no começo. Nós estamos no começo. O fim ainda não chegou. Ele está dizendo assim, eu torno conhecido, I make known, o fim do começo. Nós estamos no começo e eu torno conhecido o fim. I make known the end from the beginning. Já finalizamos aqui essa primeira frase. I make known the end from the beginning. Agora eu quero que você fale comigo. Articule aí a sua boca e repita. I make known the end from the beginning. Great. From ancient times. From ancient times. O que é ancient?
Essa palavra, se você abrir aqui a versão em inglês do texto, aqui, ó, você vai ver que ela aparece antes também, ó. Aqui no versículo 10 ela aparece aqui, certo? Onde que ela aparece nos versículos anteriores? I wanna drink from your waters. I wanna drink. Vamos caçar aqui a palavra ancient. We are looking for the word ancient. Nós estamos procurando pela palavra ancient. Não, não aparece antes, não. Mas ancient significa isso aqui, ó. Vamos te mostrar uma imagem. Uma imagem para você ver e nunca mais se esquecer. Tudo isso aqui, você se lembra do quê? Quando você vê tudo isso. Essas coisas são o quê? São coisas ancient, antigas. São coisas antigas, coisas velhas, né, no bom sentido. Certo? Ancient. God is saying that I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. O que está ainda, what is still to come. What does that mean? O que isso significa? Still, what is still to come. O nosso segundo ponto aqui da aula que você tem que saber, ó, além do from e to, tá vendo que você tem vários exemplos aqui de from and to para você fixar aí melhor, tá? From ancient times, dos tempos antigos, de tempos antigos, bem antigos. What is still to come. To come, você já sabe o que significa? Hey, come here, let's study English. Come here, let's read the Bible. Can you please come here? Can you come here, please? Come here, venha aqui, né? O verbo to come é o verbo vir. O que Deus está dizendo é: I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. O que ainda está por vir. O que ainda está por vir. Tem uma frase interessante, que é aquela frase: o melhor está por vir. Você já ouviu? O melhor ainda está por vir. Essa frase é uma frase excelente para você anotar aí como exemplo, para te ajudar a fixar o significado de still. The best is still to come. Por vir. O melhor está ainda por vir. Na nossa tradução é: o melhor está por vir. Ainda está por vir. Still. Por quê? Ainda está por vir. Algo que você esperava que já tivesse acontecido, mas ainda vai acontecer, tá? Só que existe uma outra forma de dizer esse ainda, que é o yet. No versículo, para você se lembrar, ele aparece assim: I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Lembra o que significa, antes da gente focar aqui pesado nesse still, yet e as outras formas, você lembra que time pode significar? Ó, isso aqui é revisão. Time. What time is it? Que horas são? What time is it?
At that time, at that period of time, naquele tempo, naquele período de tempo. How many times did you try? How many times did you try? Quantas vezes? Times. Quantas vezes você tentou? 5 times. 10 times. Again and again. De novo e de novo. 10 vezes. Times. Times também pode significar vezes, né? Mas você lembra que eu te disse que times poderia significar tempos, no sentido de eras, né? Período de tempo. Então, é o que Deus está usando aqui. From ancient times. Tempos antigos, tá? Não são vezes, não são horas. Tempos antigos. From ancient times. What is still to come. Como eu te disse, existe uma outra forma de falar ainda, que é o yet. Por exemplo, ó, nessas frases aqui, nós estamos usando o still, o yet e essa outra palavra que se pronuncia already. Already. Can you repeat? Already. Great. I still haven't finished my online course. Eu ainda não terminei my online course, meu curso online. Por quê? Eu estou cursando, eu estou fazendo, mas eu ainda não terminei. Outra forma de dizer isso seria I haven't finished my online course yet. Eu não terminei o meu curso online ainda. Qual que é a diferença de significado aqui? Primeiro, existe diferença de significado nessa frase? Sim ou não? Não. A única coisa é que o ainda só mudou de posição. E esse é um padrão que você pode anotar aí para você saber que o still, ele aparece aqui no começo, para o meio, e o yet, ele aparece ali no final. Certo? Beleza. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante que nós temos aqui. Ambos significam a mesma coisa, só que o still usado no começo da frase e o yet no final da frase. Acabou. Se você fosse dizer, alguém chega aí no seu quarto ou no ambiente que você tá e te pergunta assim, ô Priscila, ou então Ângela, Jéssica, Michele, você já terminou de estudar? Já acabou aí sua aula? Não, você vai responder, não, eu ainda estou estudando. Eu ainda estou estudando. Eu quero que você, agora aí com seus dedos, com a sua habilidade, com a sua boca, fale, eu ainda estou estudando. Você pode dizer isso de duas formas. Usando o still e usando o yet. Como você diria isso? How would you say that? Essa aula eu estou te forçando a praticar mais, a falar mais, a tirar conclusões. E vai ser assim daqui em diante, tá? Get ready. Se prepare. Afinal, nós já estamos no segundo tempo, né, do intensivo. Na segunda metade já. I am still studying. I am still studying. Eu ainda estou estudando. Se fosse usando o yet, I am studying yet. Isso, I am studying yet. Beleza. Se você pesquisar no Google, você vai ver uma bagunça. Cada um falando uma coisa. Ah, quando usa qual. Fica só com isso aqui. Still no começo ou no meio, e o yet no final. Fica só com isso.
E ambos significam ainda. Por quê? Você vai ver tanto a utilização dessas duas palavras em vários contextos que você vai saber qual usar, quando usar, porque você vai estar familiarizado. O seu monitor, né, a sua mente aqui que já construiu esse histórico de utilizações corretas, vai te dizer se está certo ou se está errado. Tá bom, não se preocupe com isso. Já o already é o contrário. Primeiro, os dois primeiros são ainda e o already é já. Eu já terminei. I have already finished my online course. Imagina só, a nossa aula começa que horas? A nossa aula começa às 6h33. Aqui ao vivo. Ao vivo às 6h33. Eu também, lá no início do curso, para você que está assistindo a gravação, eu recomendei que você assistisse no primeiro horário do dia, devido a vários fatores. É melhor, tá? Imagina que alguém bate aí na sua porta às 6h35, 6h40. Você já está estudando? Como você diria? Eu já estou estudando. I am already studying. Eu já estou estudando. I am not studying yet. Eu não estou estudando ainda. Eu já estou estudando. I am already studying. I am already studying. Consegue escrever isso aí? Aqui tem uma pergunta super interessante da Nájila. Eu não entendi o still em música. Significa be still. A tradução é outra? Ah, tá. Existe um versículo na Bíblia que é o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus falando. Nesse caso, o still, aqui ó, be still, que a Nájila falou, significa esteja ou fique em silêncio. Aquietai-vos. Be still. Então, still pode significar também em silêncio. Em silêncio. Como se você tivesse calado, esperando que algo que ainda vai acontecer, tá? Still. Percebeu o ainda, que eu fiz questão de destacar? A tradução, ela é totalmente diferente, né? Mas se você consegue colocar o sentido de ainda no still, nesse caso aqui também. Só que, o que você tem que levar em consideração, Nájila e todos vocês? É que uma palavra no inglês, ela tem sempre mais de um significado. Ela tem um significado mais usado e ela tem vários outros significados. Tá? Nesse caso, o still também pode significar em silêncio, quieto. Be still, fique quieto. Fique quieta. Be still. Aquietai-vos. Mas nesse caso aí é mais formal, né? É um contexto mais... Fala pra mim, quando você fala pra alguém ficar... Pra alguém aquietar-se. É difícil, né? Você fala assim, fica quieto. Be quiet. Né? Be still já é mais formal. Pronto, informação complementar aqui, transmitida com sucesso. Esse é o segundo ponto super mega importante da nossa aula que você acabou de aprender aqui. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. O que ainda está por vir. The best is still to come. Os judeus lá na época de Jesus, o que eles pensavam? Eles pensavam assim, the Messiah is still to come. O Messias ainda está por vir. Mas na verdade ele já tinha vindo. Ó, observação aqui. E isso dá um nó, vários significados em uma só palavra. Não dá nó. Sabe por quê? Veja bem, se você já aprendeu que para dar uma ordem, dar um conselho, você só tira o tio da frente do verbo e fala, por exemplo, be, seja, o esteja. Você já aprendeu isso. Então, beleza.
Seek, busque. Seek first, busque em primeiro lugar, você já aprendeu. Tem como, fala para mim, isso aqui significar ainda? Faz sentido ele ter o significado de ainda? Seja ainda. Ou esteja ainda. It is impossible. Why? Because of the context. É impossível por causa do contexto. Não tem como significar ainda aqui, tá? E no contexto geral, só na frase você já sabe que não significa ainda, que tem um outro significado. E agora, quando você olha essa frase no contexto geral, você percebe, isso aqui pode significar qualquer coisa, menos ainda. O que será? Qual será que é esse outro significado? Aí, se você souber, verdade, still pode significar quieto. Beleza. Se não, você tem que pesquisar e aprender, anotar, certo? Então, o desafio é você saber os vários significados da palavra, mas principalmente compreender e interpretar o contexto. E isso vai te trazer clareza, tá? Você vai falar assim, é isso, só pode ser isso. E com o passar do tempo, você nem vai precisar mais ficar fazendo essa leitura assim tão focada. Você já vai saber, tá? Então, tirem isso. Isso não é um problema. Parem de olhar isso como um problema. Olhem isso como uma multiforme aplicação. Né? Você poder usar a mesma palavra com vários significados diferentes. Olhem isso como uma coisa boa. Beleza? I say. Eu digo a vocês. Esse Deus que faz conhecido o fim desde o começo, dos tempos antigos, o que ainda está por vir. I say, my purpose will stand. My purpose will stand. Você lembra o que significa stand? Aqui tudo isso a gente já sabe o que é, né? I say, my purpose will stand. Stand firm. Permaneça. Stand sabemos que significa permanecer. Quando eu digo my purpose will stand, o que eu estou dizendo? Eu estou falando no futuro, né? Só que hoje eu vou te dar uma informação complementar em relação a esse futuro. Porque existem vários futuros. O futuro próximo, o futuro que é certo, o futuro que é incerto, o futuro promessa. E aqui eu quero que você saiba, sempre que você for fazer uma promessa, você vai utilizar o will, tá? Se Deus dissesse assim, ó, I promise, my purpose will stand. I promise, my purpose will stand. And I will do all that I please. Ele está fazendo aqui uma promessa. My purpose will stand. Minha promessa, ou meu propósito, permanecerá. Se stand, cadê? Aqui. Se stand é permanecer, quando eu digo will stand, eu estou dizendo permanecerá. Estou prometendo. I am promising. My purpose will stand. O ponto-chave é isso. Olha o que eu escrevi aí no seu PDF. Já sabemos que o will é utilizado com a função de colocar o verbo no futuro, certo? Certo. Mas existem vários tipos de futuro. O distante, o próximo, o que é uma possibilidade ou ainda uma promessa. Para alguns deles você utiliza o will. Para alguns desses aqui, ó. Mas quando o assunto for uma promessa, pode usá-lo com segurança. Você pode ter certeza que é o will que você vai usar. Tá fazendo promessa? Will. Mas teacher, e quando não for uma promessa? Quando for tal coisa? Quando for tal coisa? Não vai adiantar eu te falar isso aqui agora, tá? Primeiro, porque é um assunto que precisa de mais tempo, né? E se eu disser
um por um te der regras aqui, simplesmente, fora de um contexto, você vai esquecer, tá? Então, fica com isso aqui por enquanto. Vai fazer uma promessa? Vou. Então, usa o will. Só isso. Beleza? Exemplos aqui de promessas usando o will. I will help my family when I get rich. Você consegue dizer isso? I will help my family when I get rich. Get rich significa ficar rico. Então, eu vou ajudar minha família. Eu ajudarei. I promise. I will help my family when I get rich. God will do all that he pleases. Deus fará. Ele prometeu tudo o que lhe agrada. All that he pleases. Jesus dizendo, I will be with you forever. Eu estarei com vocês para sempre. Forever. I will be with you forever. 3 exemplos de frases usando will como promessas. E no nosso versículo, Jesus, Deus Pai, está dizendo, I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose, I say. Ele poderia dizer, I promise. My purpose will stand. My purpose will stand. And I will do, e eu farei, I promise, I will do all that I please. Tudo o que eu sinto prazer em fazer. Tudo o que me compraz. Tudo o que me agrada. All that I please. I will do all that I please. My purpose will stand. Você tá vendo aquela estátua aqui? Essa é a estátua da liberdade. Provavelmente você já viu esse stand aqui em um outro contexto, no contexto de comédia. Você conhece o Jonathan Emmer? Esse comediante aqui? O que ele faz? Stand-up. Certo? Que a gente fala stand-up, né? Mas é stand-up. Stand-up. O que é um stand-up? Vou te mostrar aqui. Ó, stand-up Jonathan Emmer. O que tem atrás dele? Tá. Tem uma cortina. Ó. Atrás dele tem uma cortina. Ele tá num palco. Inclusive, ele é daqui de Marília, tá? Você não sabe. No início, o stand-up, lá nos Estados Unidos, era assim. Tinha uma fila de pessoas. Em alguns lugares ainda funciona dessa forma. Uma fila de comediantes. Cada um deles com uma piada. Com alguma história, alguma coisa engraçada para contar. Só que, quando eles subiam no palco e ficavam em pé, eles começavam a falar as piadas deles, e se eles não fossem bem, se o que eles estivessem falando não estivesse sendo engraçado, o que a plateia começava a fazer? Jogar tomate, vaiar e falar para a pessoa sentar. Ou seja, o maior desafio do comedian, do comediante, era stand up. Stand up. Era ficar igual aquela estátua ali, ó. Era permanecer em pé, stand up, e não ser mandado sentar. Porque a piada tava ruim, porque o clima tava chato. Então, stand, permanecer. Stand up, permanecer em pé. Ou seja, conseguir continuar no palco sem ser mandado para fora, sem ser vaiado, sem ser zombado. Entendeu? E o que Deus está dizendo aqui? My purpose will stand. O meu propósito vai permanecer. Pode jogar banana, pode jogar tomate, pode jogar o que for. Pode dizer o que for, pode construir ídolo que for. Pode duvidar, pode ser improvável. My purpose will stand. My purpose will stand. And I will do
all that I please. I will do all that I please. Eu farei tudo o que me agrada, tudo o que eu quiser. Deus está dizendo isso. E é isso que você precisa sair dessa aula sabendo hoje. Que o propósito de Deus, você sabe que o propósito de Deus para você é que você faça good works, prepared in advance in Christ Jesus. Preparadas com antecedência. E outra coisa que você precisa saber, que o propósito de Deus, ele vai permanecer. E ele fará tudo que lhe agrada. Tudo que lhe compraz. Assim como ele quiser, ele vai fazer e acabou. Ponto final. Para você confiar nessa fala dele, ele faz questão de te lembrar. Lembre-se dos tempos antigos. Lembre de tudo que eu já fiz. Lembre-se das maravilhas que eu já operei no meio de vocês. Ele fala, né? Eu sou o Deus de Jacó e não há outro. Deus de Jacó, por que ele faz isso? Ele está ativando a memória. Lembra, cara, do seu passado. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de tudo que você já viu. Eu sou o mesmo. E eu vou fazer. I will do all that I please. Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Tudo que me agrada. Essa é a palavra de Deus para você hoje. No dia 16. Na segunda aula sobre purpose. God saying, I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand. And I'll do, or I will do, all that I please. Vamos repetir comigo? Repita aí comigo. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand. And I will do all that I please. I will do all that I please. Ok? That's it. Esse é o versículo de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora, quanto você entende? Depois dessa aula, depois dessa aplicação, depois dessa explicação, depois desses 3 pontos aqui que nós vimos com detalhes. From, to, still, yet, already, will for promises. Quanto você entende? How much do you understand? Let me know. Lembre-se de avaliar essa aula aqui, deixar o seu comentário, o seu feedback, como está sendo, tá? O que você achou da aula de hoje? E a gente se vê amanhã. Para finalizarmos aqui com sucesso, let's pray. Let's pray in English. Close your eyes and let's pray. God, you know everything. You are the God of Jacob, of Isaac, and Abraham. You know from ancient times what is still to come. And we trust you because of that. We remember who you are. You have never failed. You have never lost a battle, a single battle. You are undefeated. And we remember who you are so that we trust in your purpose for our lives. We want to live the purpose. We want to live all the good works you have prepared for us in advance in Christ Jesus. That is the desire
of our hearts. We want to serve you. We want to relate to you every single day and live this purpose. And we know your purpose is good, is perfect. For that reason, I ask you for a great day. Bless this day. Bless your children. Bless those ambassadors who are seeking to please you, to do your will. In Jesus' name I pray and I thank you, God. Thank you so much for this class, for your word. Thank you for your presence. I thank you, Jesus. Amen. In Jesus' name, amen. Só você que concorda com essa oração. Só você que vai confiar as promessas dele, que ele vai cumprir o propósito dele. Deixa o seu amém aí. Mostra que você passou por aqui. Amen. E a gente se vê na aula de amanhã. Amen. Nájila, meu propósito permanecerá. My purpose will stand. Amen. Te desafio a pratique. Te desafio a decorar esse versículo. Tira um print aí da nossa aula. Vou colocar o nosso banner aqui. Tira um print ou tira uma foto. Posta lá, me marca. E eu vou repostar alguns de vocês também, tá? Para mostrar que vocês estão online. Beleza? 2, 1. Beleza. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, dá uma voltadinha aí no vídeo. Tira. E é isso. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe vocês. A gente se vê amanhã para aprendermos mais sobre o propósito de Deus para nós. Amanhã vai ser top a nossa aula. Vai ser uma aula de bastante revisão, de fixação de conteúdo. Então, esteja aqui. Assista a aula de amanhã também. Só hoje. Hoje é essa aula aqui de amanhã. Depois, só a aula de depois de amanhã. E assim você vai chegar lá no final do ciclo. Tá bom? See you next class.